mas eu não escandalizei, eu não te negarei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pedro diz, ainda que todos escandalizem, eu nunca escandalizarei de ti. Senhor, eu nunca vou errar. Senhor, ainda que todos errem, Senhor, mas eu nunca vou errar. Pedro cai pela autossuficiência. Todos podiam cair, menos Pedro. Porque o que acontece? Como às vezes nos pegamos assim. Às vezes pegamos olhando o nosso irmão que está do lado, nosso irmão, todos podem errar. O diácono, o pastor, o missionário erra, todos erram, mas eu não tomo para mim que eu também vou errar. Amém? Glória a Deus, que eu também erro. Então Pedro, ele acha que pode tudo, mas sabe de uma coisa? Isso era verdade dentro de Pedro. Ele naquele momento ele achava, Senhor, ainda que todos te neguem, eu nunca vou negar. Senhor, ainda que todos se escandalizem, eu nunca vou me escandalizar de ti. Ainda, Senhor, que seja necessário morrer, eu vou morrer por ti. Pedro tinha certeza dentro dele. Ele tinha certeza dentro dele. Mas sabe de uma coisa? Tem um ditado aí no mundo aí que o pessoal fala, quer conhecer o homem, dá poder ao homem, né? Assim, que fala assim. Irmãos, às vezes, quando chega o momento da confrontação, que o problema chega na minha, na sua vida, que você tem que agir como servo de Deus, que você aprendeu, que você tem que agir igual Pedro, você acredita no teu coração que você é servo de Deus, mas quando vem o problema que você tem que agir, aí você vai mostrar se você é ou não. Quando o problema vem até você. Porque até então a gente fala, palavras o vento leva. Eu posso falar aqui que eu tenho 300 mil para dar 100 mil para o pastor, eu posso falar, né? Palavra o vento leva, né, pastor? Eu posso falar assim, eu tenho 300 mil, vou dar 100 mil para o pastor, mas eu não tenho nada disso. Quem dera que eu tivesse, né? Queria eu ter, né? Com certeza abençoaria a obra de Deus, né? Mas palavras, o vento vai levar a palavra, mas a atitude é ela que vai permanecer, ela que vai ficar. Ela que vai ficar quando você estiver na presença do Senhor. É ela que vai dizer quem você é. Amém? Então fala para o irmão que está do seu lado aí. Fala aí. A atitude é que vai mostrar se você verdadeiramente é servo de Deus. Amém? Então o que acontece? Pedro cai pela autossuficiência. Aquele homem que achava que tudo ele podia fazer. Ele se torna uma pessoa autossuficiente. Mas a gente vai aprender com esse homem aqui que o erro, a gente errar como ele errou. Porque Jesus falou assim, ainda que o galo cante, Pedro, 3 vezes você vai me negar. E como assim se Jesus fala assim para a gente assim, se você me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Não é isso? Jesus fala isso para a gente. Mas Pedro nega, Pedro cai. E eu estava falando em casa com o Senhor, orando, quando o pastor me fez o convite, eu estava orando ao Senhor, falando assim, Senhor, qual é a palavra que eu vou trazer lá nessa noite para a tua igreja? Qual é a palavra? O pastor fez o convite, a tua igreja é o teu povo. É a oração que a gente faz, né, pastor? É o teu povo, então qual é a palavra que vai trazer? Deus me mostrando essa palavra, eu falei assim, Senhor, mas é uma noite festiva. Eu falei assim, mas Senhor, eu não sei o que a tua igreja precisa, mas o Senhor sabe. Então, Senhor, se essa palavra, vamos pregar, vamos trazer essa palavra em nome de Jesus, não é isso? Então, o que acontece? Às vezes acontece com a gente, irmão. Por que eu estou falando isso? Às vezes falamos assim, olhamos o irmão que está do nosso lado que errou, o irmão que está do nosso lado direito que errou, do esquerdo, e falamos assim, isso nunca vai acontecer comigo. Isso nunca vai acontecer comigo. Irmão, cuidado. Porque uma das estratégias do diabo, sabe o que ele não se mostrar como o diabo. É ele vir devagarinho e achando que está tudo bem. E quando a gente acha que a gente consegue fazer alguma coisa, se não for a misericórdia de Deus na minha e na sua vida. Amém, irmão? Então o diabo ele tem estratégias para poder pegar a gente. E quando a gente fala isso nunca vai acontecer comigo. Irmãos, a gente passa por experiências na nossa vida, que quando a gente acontece algo na nossa vida, às vezes é necessário acontecer para que nós venhamos crescer ou
o melhor servo de Deus. Amém?